Prazer estar aqui com vocês, dentro da igreja de Santa Luzia, um ambiente magnífico, para falar um pouquinho da história dessa igreja. Eu digo que só um pouquinho, porque esta igreja é o último grande marco da fundação da cidade que sobreviveu. E, portanto, muita coisa ainda está sendo descoberta. Então, eu só vou divulgar o que é ainda oficial. Mas muita coisa está sendo encontrada nessas obras. Eu acho notável o trabalho que está sendo feito pelo grupo aqui presente. Aos que não me conhecem, eu sou Milton Teixeira. Vou ter uma preleção relativamente breve, de meia hora. Depois vai haver uma apresentação dos trabalhos do SEB 28. E depois um coffee break. O negócio é bom, nem tudo está perdido. E aproveitem, porque por recomendação médica não posso aproveitar. Então vai sobrar comida. Vai sobrar comida. A história de Santa Luzia, ela se confunde com a história da Baía de Guanabara. É muito interessante, a maioria dos livros, a maioria dos textos, costuma situar a igreja de Santa Luzia como tendo passado a existir a partir de 1592. Mas há um detalhe interessante que merece ser citado e que normalmente escapa à maioria dos historiadores. A Baía de Guanabara foi descoberta aí por volta de 1502 por Américo Vespúcio. E ele, não podendo aproveitar o nome indígena, Guanabara, deu o nome Rio de Janeiro. Janeiro, porque era o mês que estava sendo descoberto, dia 1º de janeiro de 1502. Rio, quanto a isso, há inúmeras definições. Segundo alguns historiadores, ele errou, confundiu a entrada da Baía de Guanabara com a foz de um grande rio. Eu não acredito nisso. Não acredito que Américo Vespúcio, maior cosmógrafo do mundo, ia fazer uma gafe destas. Porque na época existia um termo usado para definir a entrada da Baía de Guanabara, que era ria. E é possível que tenha sido esta a utilização. Já temos vários casos aqui no Rio de Janeiro de locais que mudaram de nome por causa do mau uso do vocábulo. Afinal de contas, Praça Pio X não virou Praça Pio X ou Praça Piox. Então, Ria pode muito bem ter se metamorfoseado em Rio de Janeiro. Agora, o interessante é que em 1519, uma frota espanhola, chefiada por Fernão de Magalhães, chega à Baía de Guanabara. E, na falta de um nome, ele achando que tinha descoberto a Baía, dá-lhe o nome de Baía de Santa Luzia. E assim vai figurar por inúmeros mapas, Baía de Santa Luzia, ou às vezes Baía de Santa Luzia ou Janeiro. E é interessante que ele desembarcou em determinado ponto para rezar uma missa. Nós, infelizmente, pelas declarações de Fernão de Magalhães, não podemos saber ao certo onde foi esse desembarque. Mas muitos acreditam que tenha sido próximo daqui. Então, tanto que o historiador Félix Ferreira, em seu livro A Santa Casa de Misericórdia Fluminense, chega até fazer uma afirmação temerária, que eu não dou valor algum, de que a igreja de Santa Luzia teria sido erguida nesta época, ou seja, anterior à própria ocupação da Baía de Guanabara. Isso, obviamente, é impossível pelas condições materiais da época, e mesmo que tivessem feito sem manutenção, ela não duraria muito tempo. O que nós sabemos é que a cidade do Rio de Janeiro foi fundada pelo capitão Mor Estácio de Sá, no Morro Cara de Cão, no meio de uma guerra. O Rio nasceu no meio de uma guerra e quase acabou ali. Estácio de Sá, com seus 300 europeus, 120 índios, e um ou outro padre, conseguiu colocar em xeque os franceses que dominavam a Baía de Guanabara. É uma prova de que não existia a igreja de Santa Luzia, porque nenhum documento dessa época a cita. Depois de 2 anos de lutas incessantes, Estácio venceu, porém morreu de uma flechada no rosto. Aliás, teve uma morte muito carioca. Morreu de uma flecha perdida
numa briga pela posse de um morro, ali no Morro da Glória, né? Então, o nosso primeiro governador morreu assim. Bom, a cidade então se aboletou no Morro do Castelo, levada para lá por Mem-de-Sá. Foi feita uma sede telhada e bem consertada, armazéns reais, a casa de câmara e cadeia, que foi o primeiro sobrado da cidade. Era um prédio muito importante, no térreo ficava a cadeia, no andar de cima os vereadores. Então eram dois ladrões no mesmo prédio. Pois é, um pequeno embaixo, grande em cima. Algumas fortificações, o forte que deu o nome ao morro, o castelo, né? Até então era chamado de Descanso, São Januário. E a história da igreja de Santa Luzia está curiosamente ligada à história do primeiro convento franciscano do Rio de Janeiro. Frei Antônio dos Mártires e Frei Francisco das Chagas chegaram ao Rio de Janeiro em princípios de 1592. Foram os primeiros frades franciscanos vindos para o Rio. Eles tinham a missão de fundar o 5º convento franciscano do Brasil. Receberam do governador uma dádiva generosa, uma igreja novinha em folha, Santa Luzia. Esta que aqui está, Santa Luzia. Como o episódio se deu em janeiro de 1592, eu pressuponho que a igreja tenha ficado pronta a 13 de dezembro do ano anterior, o que a colocaria bem dentro da perspectiva. Era uma comunidade de pescadores, logo se impunha a construção de uma igreja de Santa Luzia. Na falta de uma irmandade rica para mantê-la, afinal, os pescadores sempre foram pobres e ainda hoje o são, foram colocados 2 frades franciscanos tomando conta dessa igreja. Eles vão ocupar o templo até 1607. Em 1607, eles vão para o Morro do Carmo, hoje Morro de Santo Antônio, onde vão dar início ao seu convento, iniciado em 1608 e inaugurado em 1616, no dizer da época, fora da cidade. Olha bem, hein? O Largo da Carioca era fora da cidade, porque era um brejal cheio de jacarés. Doideira. Bom, mas vamos lá. E como seria essa primitiva igreja de Santa Luzia? Deveria ser algo muito pobre, muito tosco. Nós não temos ilustrações que permitam uma definição do que era o templo. Provavelmente era quase que um barracão com uma porta central. A localização dele. Nós temos 2 mapas anteriores à demolição do primitivo templo. Um mapa feito por Jean Massé, em 1710, e um mapa feito pelo engenheiro militar português André Vaz Figueira, em 1750. Ele mostra que a igreja era não apontada como hoje para o mar, mas apontada para o prédio do Hospital da Santa Casa, fundado em 1582. Segundo Melo Moraes Filho, em seu livro Crônicas para Servir a História do Reino do Brasil, a entrada da igreja se fazia por uma porta lateral do hospital, onde se acompanhava uma trilha no morro, e essa trilha levava até o templo, que, como eu disse, não era voltado para o mar, era voltado para o prédio do Hospital da Santa Casa. No século XVIII, com a afluência do ouro, com o crescimento da cidade, com a melhoria da situação econômica do Rio de Janeiro, com a reconstrução da maioria das igrejas empreendidas entre 1700 e 1750, Santa Luzia não escapou disso. Ela foi reconstruída e dessa época temos poucas informações também. Nenhum texto define onde era o local da antiga igreja e o local da nova igreja. Pelos mapas que eu citei há pouco, eu pude perceber, isso é uma hipótese, ainda está para ser confirmada pelos arquitetos e arqueólogos que aqui estão trabalhando. A primitiva igreja é onde está a atual. Só que
A atual faz um ângulo normal em relação à antiga. A atual faz um ângulo reto, apontada para o mar. Dessa igrejinha nós temos imagens. Richard Bate, em 1808, desenhou o templo, muito simples, pobre, paupérrimo, com uma portinhola só. Literalmente um barracão. Depois disso há uma sucessão de imagens. Eu já podia passar para essas imagens. Ali. Como é que eu vou ficar? Aqui? Bom, essa é uma linda foto de 1934, mostrando o início da igreja de Santa Luzia na esquina de Avenida Rio Branco. Reparem esse palacete elegante, era o clube militar. Foi demolido em 1941 para ser substituído pelo prédio atual. Aqui aparece o desenho aquarela de Richard Bate. É muito interessante. A Rua Santa Luzia não existia ainda. Ela só vai ser aberta em 1815 e só vai ser ampliada em 1817 por um desejo de Dom João, que intentava assistir missa aqui, em honra de seu sobrinho, Dom Sebastião, que sofria dos olhos. Aqui aparece a primitiva igreja de Santa Luzia, com a janela do coro, a porta principal, uma porta lateral, duas janelas de iluminação, aqui a capela mor. Isso aqui provavelmente era o matadouro de gado que existia, que devia dar um mau cheiro impressionante aqui a essa região e não estimulava muito a ocupação da rua. Realmente, quando esse matadouro é removido, a rua assume um outro status. Esse prédio aqui não existe mais, é o demolido Convento da Ajuda. Isto aqui é a Rua da Ajuda. Se você pensar que a Rua da Ajuda ainda existe, mas é pequenininha, era a maior rua do Rio de Janeiro. Ia desde a Rua São José até a praia do passeio. Aqui o Morro do Castelo, com a igreja de São Sebastião, já não mais funcionando como catedral. O Forte, que funcionava como posto semafórico. E aqui algumas mansões, aqui provavelmente a famosa Chácara da Floresta, que existiu no Morro do Castelo. A visão foi tirada de quem estava no Outeiro da Glória. Próximo, por favor. Aqui numa linda aquarela do Thomas Zander, de 1817, mostra a igrejinha ainda na sua pureza, com essa porta. Será que ainda está lá essa porta? Pois é, essa porta é boa para se pesquisar, porque ela aparece aqui desde o início. E essas duas janelas aqui de cima. E aqui a Capela Mor. Repare que a rua praticamente era uma piada, né? Não só existia um areal. Aqui em cima a igreja de São Sebastião. O morro já sofrera então inúmeros cortes, como dá para se perceber aqui. Próximo, por favor. Aqui do uma gravura feita por Bartholomé Loverne, um navegante francês, mostra a igrejinha ainda no seu primitivismo, com uma cruz aqui à frente, e esses dois rochedos que vão aparecer em várias pinturas e que parece que em tempo hábil foram removidos. Essa praia aqui sempre foi chamada desde o século XVI como Praia de Santa Luzia, porém no século XIX e XX, eu sei lá por quê, foi chamada de Praia das Virtudes. E assim foi como ela desapareceu, Praia das Virtudes. Já conheci pessoas que tomaram banho na Praia das Virtudes. Estavam bem velhas. Próximo, por favor. Aqui uma aquarela do artista inglês William Gore Owsley, que mostra então a primitiva torre então erguida. Sintomático que nessa época começam os movimentos para remoção do matadouro da Rua Santa Luzia. Essa torre era também um importante ponto de visada para fotógrafos.
desde Georg Loisinger até Malta, nós vamos ver várias fotos tiradas aqui do alto. Próximo, por favor. Aqui é a igreja de Santa Luzia em 1842. Reparem que a rua já tinha iluminação. Essa iluminação ainda era a azeite de peixe, ou como nós conhecemos, o óleo de baleia. A iluminação a gás só foi inaugurada em março de 1854. Portanto, já era uma rua com certo prestígio. E aqui o Morro do Castelo. Próximo, por favor. Essa é uma das mais lindas aquarelas feitas pelo alemão Eduard Hildebrand, que mostra exatamente a igreja na sua configuração primitiva, ainda com uma única porta central, agora já 3 janelas no coro, aqui a torre já erguida e 2 janelas de iluminação laterais. Repare aqui já um frontispício neoclássico. Próximo, por favor. Bouvelot e Morreau, 1845. Reparem a rua como já estava bem mais definida. A Chácara da Floresta, a Igreja de São Sebastião e aqui bem distante o Corcovado. Próximo, por favor. Isso aqui é uma pintura, naif, de um artista viajante italiano, Sommelera. Para vocês terem uma ideia, aqui seria Santa Teresa. Ainda não existia o bairro de Santa Teresa, era o Morro do Desterro. Aqui é a Igreja de Santa Luzia com uma carruagem Vitória passando aqui. E aquele poste de iluminação aparece aqui. Com a fotografia, né, a perspectiva muda completamente. Né? Georg Loisinger é a primeira grande fotografia que mostra a igreja ainda na sua configuração primitiva, antes da instalação das 2 torres e das 3 portas atuais. E aqui depois formação, não tem problema, aqui depois formação, toda uma série de casas de banho. Esse é o único registro iconográfico da construção das torres. Muito raro, ainda mais por ser pintura. Normalmente os fotógrafos e pintores não gostavam de fotografar e pintar prédios em obras. Até porque a obra acabava e a pintura e a fotografia ficavam velhas. Então eu acredito que este quadro deva ter sido encomendado por algum membro da Irmandade de Santa Luzia, e não sei depois o que houve com este cavalheiro, mas o quadro hoje está na prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, no prédio da prefeitura, ali na rua São Clemente. Então é muito interessante que mostra as torres sendo erguidas, e vê-se que não se aproveitou a anterior, né? Eles botaram abaixo e reergueram tudo de novo. Próximo, a pintura do Castanheto. Aqui de 1885, a igreja já com a configuração bem próxima da atual, com a porta central, que vem do século XVIII, as 2 portas laterais colocadas em 1872, com as torres. Nessa época estava sendo feita a talha pelo grande artista brasileiro Antônio de Pádua e Castro, que conseguiu um dos trabalhos mais harmoniosos possíveis e imagináveis. A talha de Pádua e Castro aqui domina todo o conjunto, né? Tudo aqui que vocês estão vendo entalhado em madeira pode lhe ser atribuído. Ele tinha um estilo que nós poderíamos chamar de rococó tardio, porque afinal de contas já estávamos em 1872, deveria ser o neoclássico. Realmente, o neoclássico de vez em quando aparece aqui numa outra coluna, mas aqui ele sai de uma loucura, faz essas guirlandas tipicamente barrocas, né? Então eu considero essa igreja o famoso estilo rococó tardio, ou como alguns também preferem chamar, como a minha professora da pós-graduação, Miriam Andrade Ribeiro de Oliveira, de barroqueto. Barroqueto, um barroco academizado do século XIX. Próximo, por favor. Juan Gutierrez, que mostra já as casas de banho que aqui existiam. E reparem as estruturas montadas para as pessoas mergulharem sem serem vistas, né? Era todo um ritual para você tomar banho de mar. E geralmente tomava-se banho de mar por recomendação médica. Para falar a verdade, até o século XVIII não se tomava nem banho, quanto mais de mar. Era a praxis da época, isso não é Brasil ou Portugal, era Europa Ocidental.
Luís XIV viveu 77 anos com 5 banhos nas costas. Afinal de contas, era o Rei Sol. Se tomasse banho, apagava. Luís XV só tomou banho às vésperas de morrer. Vai ver, por isso morreu. Luís XVI foi para a guilhotina sem banho. Napoleão pedia que Josefina jamais se banhasse, pois gostava de sentir o cheiro de mulher que ela possuía. E Dom João, diga-se o que disser, tomou seu primeiro banho no Brasil aos 50 anos, na Baía de Guanabara, no Caju, depois que um carrapato mordeu-lhe a perna esquerda. Claro, o carrapato morreu na hora e o médico recomendou que ele tomasse banho. Ele protelou o banho por 6 anos, mas tomou banho na Praia do Caju. Hoje tem lá o Museu da Limpeza Urbana e também acabou com a Baía de Guanabara. Ficou bem, mas acabou com a Baía de Guanabara. Então, portanto, vocês veem que ainda era um hábito recluso, né? Você tomar banho escondido. Próximo, por favor. Aqui numa foto de 1903, mostrando já obras sendo feitas na gestão Pereira Passos. Pereira Passos tinha muito interesse na Rua Santa Luzia. Ele tinha nesta rua a madeireira, que fornecia madeira para todas as obras públicas da prefeitura. É muito bom ser prefeito. Pois é. Ainda bem que isso acabou há muito tempo atrás. Né? Pois é. Igreja de Santa Luzia, vista da praia. Olha, eu acho barato isso aqui. É o grande estabelecimento de banhos de mar de Santa Luzia. Em agosto de 1903. O fotógrafo é o AC da Costa Ribeiro. É muito interessante essa foto, que ele teve que se postar quase que dentro d'água, praticamente dentro d'água para tirar essa foto. E aqui você vê um prédio mais elaborado, você vê que os estabelecimentos de banho estavam prosperando. Só que logo depois, com o encanamento a domicílio, né, que começa exatamente nessa época, esses estabelecimentos entram em decadência. E alguns anos depois vai surgir a moda dos banhos de mar, finalmente, mas em Copacabana. Próximo. A igreja de Santa Luzia, vista do cais, em 1919. Reparem aqui o Morro do Castelo, a igreja de São Sebastião, que foi abaixo, o casario que então existia, e aqui já uma série de tapumes, os quais imagino sejam o princípio da demolição do Morro do Castelo. A igreja que aparece em todo o seu esplendor, muito parecida com o que está nos nossos dias, e à sua frente tem um veículo muito interessante, um ônibus, um transporte coletivo raro, né? Ônibus. Próximo, por favor. Aqui, depois do arrasamento do Morro do Castelo, uma aquarela de Gastão Formente mostra esse prédio fazendo esse prédio fazendo o ângulo normal à igreja, na parte de trás. Eu tenho por mim, não sei, isso é uma hipótese, nada foi provado, que os alicerces desse prédio são a igreja primitiva. E aqui uma foto clássica do artista Marcel Gauthiereau, do fotógrafo Marcel Gauthiereau, de 1946, mostrando a igreja fazendo o contraste com o famoso Ministério da Educação, Cultura e Saúde Pública, atual Palácio Gustavo Capanema. Esse contraste era particularmente desejado à época pelos fotógrafos, para mostrar que o Brasil tinha raiz, que o Brasil tinha história e também podia ser moderno. Então, esse contraste sempre foi muito desejado. Durante anos, isso aqui é apenas uma foto. Se eu tivesse que colocar todas as parecidas, nossa senhora, são mais de 50, assim, muito semelhantes uma à outra, mostrando a igreja com o Ministério da Educação ao fundo. Hoje em dia, esse contraste não fica tão perceptível, né? Na verdade, desce mais uma ideia de esmagamento, mas a época era bastante desejada. Um detalhe interessante é que o projeto do Ministério da Educação, ele foi especialmente recuado para respeitar a escala da igreja. Então, o Oscar Niemeyer, quando tomou a decisão final, ele pediu que o prédio fosse empurrado mais ao fundo, ficando mais próximo do então Ministério do Trabalho, para que não ofendesse tanto a igreja. E reparem que a cruz do Coruchel bate exatamente com o terraço jardim do Le Corbusier.
Próximo, por favor. Aqui uma foto de 1964. Lembra muito a atual, só que com alguns detalhes. Aqui o edifício Barão de Mauá, antes do incêndio. Esse prédio aqui era o antigo pavilhão da Grã-Bretanha, na exposição de 1922. Depois ele foi Museu da Caça e Pesca durante muitíssimos anos, até ser demolido alguns anos depois para virar o atual Palácio Austragésilo de Ataíde, sede da Academia Brasileira de Letras. O local tinha poucas árvores, como se pode ver. Hoje está bem mais arborizado, bem mais agradável. A igreja era pintada de branco, ou pelo menos isso aqui parece branco. E aqui os famosos ônibus elétricos chifrudos, trazidos da Itália e que foram a coqueluche nos anos 60, mas que não deram muito certo porque eles não funcionavam bem em vias estreitas. Então, quando tinha que fazer uma curva muito acentuada, saiu o chifre. Chifre dá muito problema. Então, por isso eles acabaram aposentados. Aqui o Hospital Antigo da Santa Casa, mostrando a porta original de acesso à igreja de Santa Luzia, segundo Melo Moraes. Melo Moraes, em 1879, ele dizia que ainda viu gente entrando por aqui para vir para a igreja. É interessante porque deve ter uma trilha, sei lá. E lá, né? Aqui hoje está o Museu Histórico Nacional, é a antiga Casa do Trem. Aqui é a ladeira, a Ladeira da Misericórdia, que é o logradouro mais antigo do Rio de Janeiro. Infelizmente hoje um pouco deixado de lado, estava precisando de uma manutenção. E a igrejinha de Nossa Senhora do Bom Sucesso, cuja arquitetura original não é essa, era uma igreja mais simples, mas já datava de 1584. A igreja foi fundada em 1584, mas essa arquitetura que vocês já estão vendo aí já é de 1800, por aí. Esse é uma aquarela do Thomas Zender, lindíssima, por sinal. Próximo, por favor. Esse é o Hospital Novo da Santa Casa, inaugurado pelo provedor José Clemente Pereira, aqui o Hospital Antigo, e a igrejinha, caneta chinesa é fogo, a igrejinha aqui, e a falda do Morro do Castelo. Reparem que a Rua Santa Luzia era beira-mar, era muito propício isso, porque os doentes vinham de barco, não contaminando as ruas da cidade. Aqui outra a gravura do Bertician, é muito interessante, mostra o hospital ainda em obras. Reparem aqui, essa parte da frente ainda não tinha sido edificada com um frontão triangular. Aqui a Chácara da Floresta e a Rua Santa Luzia, frequentada pela fina flor da sociedade. Nessa época já não se tinha mais o indefectivo matadouro, que dava um mau cheiro desgraçado. Próximo, por favor. Aqui a primeira gravura feita a partir de uma fotografia do Vitor Fron, gravura feita por Jaime, de 1859, mostra o Hospital Velho, o Hospital Novo da Santa Casa, o Morro do Castelo e a igreja em proporções corretas. Hoje aqui passa a Avenida Presidente Antônio Carlos. Imagina, alguém poderia conceber que em frente àquela prainha de Santa Luzia tem uma avenida movimentadíssima. Próximo, por favor. Aqui uma foto do Klump, que mostra o prédio do hospital já em construção, aqui com a fachada com o frontão triangular sendo erguido. Essa foto eu acho simbólica, depósito de cadáveres. A própria banalização da morte, né? Depósito de cadáveres. O Hospital Novo da Santa Casa com seu frontão triangular. Essa é a parte que foi erguida e que ocultou aquela que nós vimos. Reparem aqui, a Rua Santa Luzia não tinha qualquer tipo de calçamento, mas já tinha fradinho. Próximo, por favor. O pátio interno do Hospital da Santa Casa, aqui como um preito de homenagem, CEP 28 nasceu numa enfermaria da Santa Casa da Misericórdia, né? Por isso, o nome CEP 28, a enfermaria 28, né? Exatamente. Então, está aqui. Aqui uma pintura do Castanheto, mostrando o conjunto da Rua Santa Luzia com a Santa Casa da Misericórdia. Próximo, por favor. Uma foto do Marco Ferrez, de 1895. Essa foto é muito conhecida. Rola 3x2 dela na internet. Mas o que ela não deixa bem claro é que logo depois dessas árvores, que hoje estão imensas, era água.
Era água, o mar batia ali, direto. E o bondinho. Aqui já o bonde elétrico. É uma pena que tenham extinto os bondes. Realmente, em alguns locais da cidade, eles eram inviáveis. Em Copacabana, e na nossa história de Copacabana, acho que ninguém imaginaria um troço desse passando em 2011. Mas em outros pontos da cidade, com certeza. Uma prova é que Santa Teresa é uma realidade. Né? E se Deus quiser, aquele bonde vai voltar. Aqui o frontão triangular do pórtico da Santa Casa, lindíssimo. Uma vista tirada do Morro do Castelo pouco antes da sua demolição. E aqui já em 1971. Próximo, por favor. Aqui a Rua Santa Luzia, vista da igreja, em 1817. Olha aqui, uma rua rural, né? 1817, Thomas Ender. Aqui do William Smith, 1832. Reparem aqui, um desses prédios, não dá nem para distinguir, seria a igreja de Santa Luzia. Simplicidade, né? Próximo. 1838, já com a igreja com a torre, do Raymond Quissac de Montvoisin. 1885, uma pintura deliciosa, dessa uma cena de praia, do Rosalbino Santoro com a igrejinha ao fundo, chegando aqui as mercadorias, provavelmente para o mercado. Aqui de 1893, de Juan Gutierrez, tirada do alto do Morro do Castelo, mostrando a igreja de Santa Luzia e as casas de banho. Aqui os praticantes de remo, né, que existiu em 1898, próximo à Rua Santa Luzia. Aqui uma tentativa de arborização feita na gestão Passos. Repare como deu certa noblesse ao local, né? A fábrica de gelo na Rua Santa Luzia, que dizem que era um dos maiores prédios. Só tinha um prédio maior do que esse, que era a serraria do prefeito. Todos os outros prédios foram atingidos pelas obras públicas, menos a serraria do prefeito. Que, aliás, construiu com verba pública 2 pontes de atracação para levar madeira para todos os pontos da cidade. A Rua Santa Luzia, vista do alto do Morro do Castelo, em 1905. Reparem aqui o Convento da Ajuda. Aqui a fábrica de gelo. Próximo, por favor. Aqui uma Rua Santa Luzia, vista da torre da igreja. Esse trecho sempre teve os 2 lados da casa. O estabelecimento balneário de Santa Luzia recentemente recebeu uma foto desse trecho aqui do prédio. Aqui em 1906, repare o belíssimo Palácio Monroe, demolido pela idiotice de um ditador há 30 anos atrás. E aqui a fábrica de gelo, onde depois se erguerá o edifício Lafon, um edifício francês lindíssimo. Próximo, por favor. Olha a serraria do prefeito Pereira Passos. Ninguém tem essa foto. Olha o interior. Não era pouca coisa, não. Toda obra pública passava pela serraria do prefeito. Ele tinha que vencer todas as concorrências. Assim como o filho venceu a concorrência para fazer o Teatro Municipal, apesar de terem participado arquitetos de 50 países. É muito bom ser prefeito. Isso aqui era o Cine Panorama que existia na Rua Santa Luzia, do Vitor Meirelles. Era uma pintura em 360 graus da cidade. Só existe essa foto externa e a seguinte. Alguns pedaços do painel estão no Museu de Belas Artes. Mas olha que antes do cinema, era assim um dos eventos que mais atraía gente. Desapareceu, sem deixar tradições. Próximo, por favor. Os banhos de mar na Rua Santa Luzia. Olha que roupas sexy. As damas se lavando. Olha só que coisa. A Rua Santa Luzia. Ai, beleza. Aí mergulhar ali. Você sai pretinho. Banhistas na praia de Santa Luzia. Não, aliás, não se bebe, não vai ficar preto nada. Você bebe com a cara do asfalto da Presidente Antônio Carlos. E essa é uma foto do J. Kfouri, né? Da coleção Ermakov, mostrando a Rua Santa Luzia pouco antes de sofrer o aterro que a transformou nos dias atuais.
como ela está nos dias atuais, né? O Morro do Castelo foi jogado para cá. Tudo isso aqui é aterro. Próximo, por favor. Aqui uma foto de 1920, já com os aterros sendo iniciados. Reparem a linha de marcação das obras. Aqui uma visão mostrando também de 1920 do J. Kfouri, mostrando a Santa Luzia com o prédio do Clube Militar, o edifício Lafon, que é lindíssimo, e aqui os edifícios que depois vão durar pouco. E a igrejinha, que ainda aparece aqui na falda do morro. Próximo, por favor. Mais uma foto do aterro. A Rua Santa Luzia com a Avenida Rio Branco. Né? Parece um logradouro francês. Não passa a ideia de que foi algo feito no Brasil. Repare um ônibus elétrico aqui embaixo. Dessas luminárias elétricas, restam 5 no Campo de Santana. O edifício Lafon e o Clube Militar. Próximo, por favor. E aqui, depois do arrasamento, o lançamento da pedra fundamental do edifício de uma ONG americana. Aqui aparece a igrejinha. Aqui a Rua Santa Luzia. Depois disso, são raríssimas as fotos da rua. Fotos de jornais, de eventos de corridas, assaltos, acidentes. É só o que você encontra, porque é muito raro. Porque a rua perdeu a sua graça, a sua beleza. A Rua Santa Luzia, em 1946, e aqui em 1955, literalmente como está nos nossos dias, a exceção real que é dos carros, que aqui aparece. Próximo, por favor. E aqui o último grande marco desta rua é ser definitivo o prédio do Clube da Aeronáutica em 1971. Em linhas gerais, era o que eu podia falar em tão pouco tempo. Até me excedi, peço perdão. Agora vem uma apresentação do arquiteto, dos arquitetos, né? E depois o nosso convidado. Muito obrigado a todos.